Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer algo que geralmente não faço. Eu prego expositivamente, sequencialmente no texto. Mas depois de um massacre de submeter vocês a 5 sermões, versando sobre casamento e divórcio, eu fiquei pensando que seria oportuno compartilhar com a igreja uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Afinal, depois de exibirmos os parâmetros altíssimos do casamento, que eu imagino desconhecidos da esmagadora maioria dos irmãos, e também falarmos sobre o divórcio no Antigo Testamento, as consequências do rompimento, falarmos sobre o divórcio agora, considerando que grande parte da igreja experimenta direta ou indiretamente, tem um parente que passou, você mesmo passou por isso, e o divórcio é uma rejeição. De alguma maneira, você ou rejeitou, ou foi rejeitado. E a ferida da rejeição é uma das feridas mais profundas que a alma humana experimenta. Ao longo dos anos, recebendo pessoas semanalmente no gabinete, tenho conversado em diversas situações com pessoas que experimentaram rejeição. Muitas das vezes uma mocinha com 18 anos que foi rejeitada pelo pai aos 8, quando o pai e a mãe se separou e nunca mais viu o pai. Isso é de uma dor indizível, esse tipo de rejeição. E o casamento, esse elo sagrado, quando rompido, traz consequências, traz desdobramentos variados. Muitas das vezes não apenas para o cônjuge, mas principalmente para os filhos, que passam por esta dor, uma dor séria. Eu queria falar nesta manhã, eu queria refletir como alento, como consolo, como bálsamo para os irmãos que me ouviram aqui bater 5 vezes em cima de casamento e divórcio, fazer um contraponto, apresentar alguém que experimentou grandes dores, passou, comeu, no modo popular, o pão que o inimigo amassou, e como que ele saiu do outro lado. Eu queria que nós considerássemos nessa manhã um pouquinho do período anterior à morte do patriarca Jacó. De volta, quantos tem o texto sagrado nesta manhã? Quantos tem o texto santo? De volta para Gênesis 48. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 48. Momentos finais da vida do patriarca Israel, Jacó, que se tornou Israel. Nós vamos pensar apenas 2 versículos, 15 e 16, 48, 15 e 16. Diz assim o texto, Jacó falando: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti e alento ao Teu povo, em nome de Jesus. O povo de Deus apoiando diz: amém. O contexto da oração que nós acabamos de ler é de doença e expectativa de morte. José,
o primeiro-ministro do Egito, a essa altura do campeonato, havia trazido seus 2 filhos para serem abençoados pelo avô, pois o avô Jacó estava gravemente doente. Gênesis, você que está com o capítulo 48 aberto no colo, olha aí, Gênesis 48, lá no comecinho, 1 e 2. Algum tempo depois, disseram a José: teu pai está doente. E ele, José, foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: teu filho José veio te ver. Israel reuniu as suas forças e assentou-se na cama. Interessante esses detalhes, né? Reuniu, juntou força. Me lembro, antes de eu ir embora para os Estados Unidos, antes de eu me mudar, eu fiz uma viagem a Castanhal, que eu queria receber a bênção do meu tio Fulton. Isso aqui não tem nada a ver com o script, mas me veio na mente, às vezes, é o Espírito Santo. E eu fui com muito temor e tremor para enfrentar aquele mestrado ali, sem saber que desdobramento ia ter. E eu fui até Castanhal, meu tio já muito doente, meu tio pastor Fulton, e eu me lembro da força que ele fez para se levantar e sentar na cama. Um paralelo aqui. Sentou, me ajoelhei ali entre as pernas dele, peguei a mão dele e disse: tio, eu vou numa grande peregrinação, me abençoe. Inspirado nesse texto aqui. Algum tempo depois, começam as primeiras palavras do versículo 1. Algum tempo depois do quê? Você pergunta. Depois de 17 anos de residência em Gósen. O contexto geral diz respeito à mudança de Jacó da terra de Canaã para o Egito. Olha aí o versículo 41, diz que a fome era gravíssima em Canaã. Depois que José se revela aos seus irmãos, ele manda buscar toda a família do seu pai Jacó, cerca de 70 pessoas. Você está acompanhando Gênesis 46, 27. Entre a chegada no Egito e a oração que nós lemos, um tempo significativo havia transcorrido. Lemos no 47, é o capítulo vizinho, 47, 27 a 28, acompanha comigo. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá, em Gósen, adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Interessante que o Espírito Santo quis que ficasse registrado esse simples esforço que Jacó fez para se assentar. 48:2, parte B. Israel fez esforço para se sentar na cama. Vemos aqui o cansaço de seus 147 anos de lutas, sofrimentos, batalhas na escola do Senhor. Veja quantas lutas esse homem passou, quantos desapontamentos, quanta tristeza esse homem passou. Após a morte, após a ameaça de morte por parte do seu irmão, ele ainda novinho, após a ameaça de morte, ele foge, Gênesis 27, 41. Após a despedida de casa, imigração para Padã Arã, 28, 5. Após 20 anos de disputas e desavenças e brigas com seu sogro, 20 anos morando debaixo do cajado do sogro, é para amansar qualquer genro, não é não? Após problemas internos seríssimos no seio de sua família, com Raquel e Lia brigando insistentemente por ciúme e inveja, Gênesis 30, de 1 a 4. Após tensa fuga da casa de Labão e ameaça de morte pelo mesmo Labão, Gênesis 31, 29. Após o ato
aterrorizante encontro com o anjo do Senhor e a invalidez permanente que tomou conta de sua coxa, daquele momento em diante, até morrer, Jacó andou manco. Após tantas lutas, após milagrosamente escapar da espada de Esaú, quando retornou para casa, Gênesis 33, 1-16, após ter a sua filha, sua única e amada filha Diná estuprada em Canaã, Gênesis 34, 1-12, após testemunhar o engano e genocídio perpetrado pelos seus filhos Simeão e Levi, após sofrer a morte da sua queridinha esposa, da sua mais querida Raquel, 35, 16-19, após sofrer a humilhação de saber que seu primogênito Rúben deitou com a sua concubina Bila, Gênesis 35, 22, após sofrer a indescritível dor da morte do seu filho José, que ele descobriu muito mais tarde que estava vivo, após sofrer a ameaça de perder todos os seus bens e até mesmo a vida para a fome, Gênesis 42, 2, após tantas lutas, dificuldades, decepções e batalhas, Israel se torna um grande profeta, um grande homem de Deus. O lucro supera todas as dores. As lutas e as batalhas se transformam em benefícios que superam todo o sofrimento. Como que ele avalia? Só que sou eu que estou avaliando ele, né? Mas como que ele avalia? Ao final de suas 147 anos de batalhas, sofrimentos, perdas e decepções, como que ele avalia a vida dele? O texto responde: o Deus que me sustentou, o anjo que me livrou. A NVI lê, eu penso até melhor isso aqui, a NVI: o Deus que tem sido meu pastor. O Deus que tem sido meu pastor em meio a tudo isso. O Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até esse dia. O anjo que me tem guardado de todo o mal. Jacó enxerga o cuidado de Deus por trás de todas as suas dores. Jacó enxerga que de alguma maneira Deus está supervisionando aqueles sofrimentos todos. É a providência de Deus, a escola de sofrimentos, a escola pelo qual ele passou, havia produzido em Jacó não rancor, mas gratidão. Toda a luta não produziu um homem rancoroso, um homem que morreu bicudo, não. Produziu um homem ingrato. Oxalá possamos ter a mesma postura no final de nossas vidas. A mesma atitude nós vemos no autor do Salmo 66, um salmo que tem sido de grande valia, tanto para mim como para aconselhar pessoas. De volta para esse texto é muito precioso. Salmo, deixa um dedo aí em Gênesis e olha o que o autor do Salmo 66, eu quero pensar 10, 11, 12 apenas. Salmo 66, a partir do versículo 10, eu vou incluir o pronome, a segunda pessoa do pronome tu, porque está oculto, mas eu vou incluir. 10, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, tu nos refinaste como prata, tu nos fizestes cair numa armadilha, tu colocastes pesados fardos sobre as nossas costas, tu deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura tu nos trouxeste. Olha como o salmista enxerga todas as provações. Olha como ele vê as lutas dele.
Olha como ele enxerga. Ele não está eximindo da culpa as pessoas que fizeram. Não, ele não está eximindo. Ele não está dizendo que as pessoas que fizeram isso aí vão escapar do juízo. Nada disso. É apenas o que ele está. Ele está vendo a mão do Senhor por trás desse evento. Tu estás sofrendo no teu escritório? Tu estás passando por uma batalha na tua casa? Tu estás desapontada com teu esposo? Tu estás desapontado com a tua esposa? Tu estás enfrentando uma situação de saúde? Lembra, tu, Senhor, foste tu que permitistes isso. Tu fizestes que isso de alguma maneira chegasse até mim. Isso muda a nossa perspectiva completamente, porque não é mais o meu chefe que está me perseguindo. Entendem, meus irmãos? Tu, Senhor, estás permitindo que ele me persiga. Isso não faz com que o chefe seja inocente. Ele vai dar conta com Deus no devido tempo. Veja, não confunda as coisas. O culpado será culpado diante do Senhor. O que eu estou querendo mostrar para vocês nessa manhã é que por trás das situações da vida, por trás das lutas, por trás das batalhas, dos desapontamentos que todos nós experimentamos, dos sofrimentos que todos nós de uma maneira ou outra passamos, tu, Senhor, tu permitistes isso na minha vida. Oh, querido, isso muda. Recentemente conversei longamente com um querido, uma pessoa muito próxima de mim, que está passando por batalhas terríveis, inclusive batalhas financeiras, batalhas de crise, porque não sabe se tomou decisões corretas. Aparentemente a sequência de decisões que essa pessoa tomou foi errada. Isso está trazendo desdobramento sobre a família dele. E nós tivemos uma longa conversa pelo telefone, e eu disse para ele: tu, Senhor, tu permitistes isso na minha vida. Então repousa teu coração. Eu penso que ele saiu alentado da nossa conversa. O importante, querido, não é o que aconteceu contigo, mas sim o que tu farás como resultado das coisas que aconteceram contigo. Eu vou dizer isso de novo, em especial para aqueles que foram rejeitado pelo divórcio, rejeitado pela mãe, quem sabe rejeitado pelo pai, rejeitado por um amigo muito próximo, rejeitado por uma tia. Eu vou dizer isso de novo. O importante não é a rejeição que você passou, mas sim o que é que tu vais fazer com essa rejeição. Como é que tu vais lidar com isso? Amém, meus irmãos? Como que você vai trabalhar isso aí? Você vai se tornar amargurado, ressentido, rancoroso, bicudo, ou tu vais dizer: tu, Senhor, permitisses isso na minha vida. Isso não exime, se você tem culpa, isso não exime você da sua culpa. Não. Isso não exime quem quer que seja da sua culpa. Não. Mas eu quero que você enxergue esse outro lado das coisas. O arquiteto que faz todas as coisas lindas a seu tempo. O grande mestre do xadrez, que faz no final das coisas tudo cooperarem para o nosso bem. É Ele. Tu, Senhor, aleluia, tu, Senhor. As dificuldades e sofrimentos que nós vemos na vida de Jacó, ou deveria eu dizer, as enormes lutas e sofrimentos que nós vemos na vida de Jacó, nos faz lembrar da vida de Paulo, que passou também por gigantescos sofrimentos, golpeado com varas, apedrejado, perigo de rios, de assaltos, deserto. Enfim, lutas tremendas. É interessante que
os grandes servos de Deus, quanto maior o servo de Deus, maior o sofrimento que a escola do Senhor providencia para ele. Quanto mais usada uma serva do Senhor vai ser, mais o Senhor providencia na escola do Senhor as lutas para moldá-la à semelhança do Senhor Jesus. Aprendemos com Jacó e Paulo que nada pode vencer um homem de Deus. Quanto maiores as lutas, maior a vitória. Não é assim que aprendemos no Novo Testamento? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Somos mais que vencedores, independente do que quer que aconteça ou que vai acontecer conosco no futuro. Somos mais do que vencedores, porque eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem capeta, nem coisa do futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia. Voltando ao texto, se quiser voltar comigo para Gênesis 48. Após sentar na cama, Gênesis 48, eu estou de volta. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo, isso ele está recordando 120 anos atrás: eu te farei prolífero e te multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes. É interessante notar que mesmo após 17 anos no Egito, Jacó tem seu coração em Canaã. Morou no conforto de Gósen e debaixo do auspícios do primeiro-ministro, ainda assim seu coração está em Canaã. Gênesis 47, 28 a 31, Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147, mas ao aproximar-se da hora da morte, chamou seu filho e disse, se você quer me agradar, eu estou lendo 47, 28 em diante, jure que não me sepultará no Egito. Quando eu morrer com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede, mas Jacó insistiu, jura-me. E Jacó lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Jacó não se impressionou com toda a pompa do Egito. Note que o Egito, na época, era mais ou menos os Estados Unidos hoje. Para a gente fazer um paralelo, para a gente entender o contexto. O que aconteceu com a família de Jacó seria algo comparável a alguém se mudar do Haiti ou do Afeganistão para a Alemanha. Que você compreenda aí o contexto. Ele estava na miséria e na fome e foi para a abastança de Gósen, no Egito. A mesma postura se vê no próprio José, primeiro-ministro. Antes de morrer, José fez que jurassem, quando ele estava na beira da morte, jurem que vocês me tirarão daqui. Gênesis 50, estou à beira da morte, Gênesis 50, 24 em diante. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, israelitas, e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, exatamente igual ao pai, olha, dizendo, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito.
Um homem de Deus, seja ele quem for, não está primariamente interessado nos confortos e bens e o bem-estar desta vida. Ele está atrás de fazer a vontade de Deus. A pergunta não seria onde eu quero ir, onde eu quero morar, mas onde Deus me quer. Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó um local. E eles queriam aquilo que Deus queria para eles, embora não fosse o melhor, o mais conveniente, o mais confortável. A grande obsessão de um homem espiritual é buscar a vontade de Deus para si e para sua família. Eu vou dizer isso de novo. A grande obsessão, o grande desejo de um homem verdadeiramente espiritual é buscar a vontade de Deus para ele e para a família dele. E não necessariamente os confortos, o bem-estar e o melhor que o mundo tem para oferecer. É por isso que Deus não se envergonha desse tipo de homem. Lemos a respeito desse tipo de homem em Hebreus 11, 13 a 21, falando sobre os patriarcas. Hebreus 11, todos estes patriarcas viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram as promessas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam de alguma maneira que este mundo não era a habitação deles. E eles, consequentemente, eles estavam atrás de fazer a vontade de Deus, cuja pátria estava para eles garantida. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Meditem, isso aqui está fora, mas meditem na vida de Moisés, quando vocês puderem. Façam um estudo na vida de Moisés. Moisés tinha todos os luxos e o poder que alguém, e a fama que alguém poderia ter, mas ele virou as costas por causa, diz o texto de Hebreus, para sofrer por causa das promessas do Messias que viria. Jacó passou de enganador a Israel, príncipe de Deus, passou de ladrão a profeta, passou de usurpador a santo. Deus fez um trabalho tão gigantesco na vida desse homem. Ele foi tão transformado, seu caráter, suas prioridades e principalmente a sua visão espiritual alcançou patamares que poucos homens alcançaram. De fato, seu novo nome, Israel, passou a ser o nome da nação até os dias de hoje. O que me encoraja, e eu concluo, pelo menos eu marcho para o final, para não enfadá-los longamente, o que me toca na vida de Jacó, é que Jacó começou muito inferior a Isaque e Abraão. Quando a gente examina a vida, principalmente de Isaque, a gente não vê quase que falha nenhuma. É difícil você encontrar um defeito ou outro. Jacó, por outro lado, começou todo errado, mas ele terminou melhor do que seus pais. Ele profetiza sobre o que há de acontecer com os dois jovens que José traz, Manassés e Efraim, e ele profetiza sobre todos os seus filhos com uma autoridade espiritual que a gente não vê, por exemplo, no próprio Abraão, no próprio Isaque, seus pais. Tremenda autoridade foi produzida na vida daquele homem através das lutas, dos sofrimentos e das batalhas. Deus quebrou Jacó de tal maneira que o perfume de Cristo exalava da sua vida. Amém, meus irmãos? Deus quebrou, moldou Jacó de tal forma que Jesus, de alguma maneira, exalava o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Tuas lutas, meu irmão, minha irmã, teus sofrimentos, as decepções que você passou, e aqui eu falo em particular
particular com aqueles que me ouviram pregar os 5 últimos sermões sobre casamento e divórcio. A rejeição que você possa ter experimentado ou que você possa ter causado, Deus quer usar como moldo. Deus quer trabalhar para te fazer melhor, para te fazer mais santo, para te fazer mais puro, para te fazer mais parecido com Jesus. O mesmo princípio se aplica a você que talvez não tenha passado por isso, mas tenha recebido as consequências disso. Pode ser que você tenha crescido em um lar sem pai, sem mãe. Quem sabe algum aqui é um órfão. De repente nunca nem conheceu quem é o pai biológico. Esse sofrimento, essa luta toda, Deus quer usar para que ao final da tua peregrinação, tu digas o que Jacó disse: o Deus que tem sido meu pastor. Amém, meus irmãos? Talvez você não venha de uma família perfeita. Talvez a tua família, embora não se divorciou, mas é uma família que houve muito caos. Você experimentou e viu brigas na sua família. Tudo isso te machucou. O importante não é o que aconteceu, o que fizeram contigo, é o que você fará com aquilo que aconteceu contigo. É a minha palavra de conforto, de alento e de encorajamento para você nesta manhã. Em nome e pelo amor de Cristo Jesus, nosso pastor. Amém.